Sim, mas a Marlúcia comprou um também, ó. A Mariana também tem um Nexus. Eu comprei um Samsung. O meu é Xiaomi. Tu sabe, eu acho. Intenções dessa celebração em honra a Santo Antônio e em ação de graças pelos 28 anos de casados de Laércio e Miriam Aiske. Irmãos e irmãs na fé, boa noite. Deus aqui nos reúne para solenemente celebrarmos nosso padroeiro Santo Antônio. Ele foi e continua sendo um grande evangelizador e intercessor junto a Deus em favor de todos nós. Deus faz maravilhas naquele que se abre e se torna dócil ao seu Espírito santificador. Homem de oração, Santo Antônio se tornou santo porque dedicou toda a sua vida para os mais pobres e para o serviço de Deus. Nesta segunda noite do Tríduo, refletiremos sobre Santo Antônio e a ecologia integral. Acolhemos de forma especial o grupo italiano Itália di Qua, Terceira Idade Santa Ana, CTG Tropeiros do Rio Branco, Rancho Nativo, Piquetes, Grupo AA e demais pessoas que vieram rezar conosco aqui na Igreja Matriz e a todos que nos acompanham em seus lares pelas redes sociais da PASCOM. Celebração esta que será presidida pelo Bispo diocesano Dom Liro Vendelino Meurer. Com alegria, recebamos a procissão de entrada cantando o canto do folheto. Tanta gente escutou a tua voz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo todos vocês aqui presentes, cada grupo, entidade que aqui está representada, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pedimos perdão de nossos pecados nesse dia de Santo Antônio, padroeira dessa paróquia, para que, seguindo Cristo, possamos sempre viver dignamente a nossa vocação e celebrar os santos mistérios. Canto 479. Não é esta aí a natureza Que eu quis, então em defesa, pedindo a beleza, trazendo a tristeza na terra que eu fiz. Esta aí, a terra que eu fiz, feita em pedaços por grandes ricaços, por mãos criminosas do homem que eu fiz. É esse aí, o homem que eu quis, oprimido, que anda perdido, que cai abatido no mundo que eu fiz. Será que eu falhei? Digam vocês. Será que eu pus muita água no mar? Será que o calor do seu sol a queimar? Se a casa é assim, perdão, eu errei. Se a casa é assim, perdão, eu errei. Agora eu desligo o mundo que eu quis. As estrelas não brilham, o sol não se afasta, o mar não sopra na terra que eu fiz. Agora eu desligo a terra que eu quis. Sem ódio nem guerra, sem tanta injustiça, que fere meu filho, o homem que eu fiz. Agora eu desligo o homem que eu quis. Um homem liberto, fraterno e aberto, fazendo da vida um canto feliz. Será que eu falhei? Sendo bom demais. Será que o amor, a justiça e a paz não valem mais nada neste mundo meu? Se a casa é assim, perdão, eu errei. Se a casa é assim, perdão, eu errei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Glorifiquemos a Deus pela nossa vida, pela nossa comunidade, pelas famílias, por tudo que temos e somos, com o canto 501. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração, tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo, que nos une pelo amor, louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade para vivermos como irmãos, braços dados todos juntos, caminhemos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós, louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, louvemos ao Senhor. Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor, da vitória sobre a morte, deu a todos o penhor. Venceremos a tristeza, venceremos o temor, louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, louvemos ao Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio, como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei por seu auxílio, que seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos,
somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em toda a natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará, também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer e ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ofertai ao Senhor um sacrifício de louvor. Todos. Ofertai ao Senhor um sacrifício de louvor. Guardai a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Confiai quando dizei na aflição: todo homem é mentiroso, todo homem é mentiroso. Ofertai ao Senhor um sacrifício de louvor. É sentido por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu da vossa serva, mas me quebraste aguilhões da escravidão. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minha promessa ao Senhor, na prece do seu povo reunido. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Aclamamos o Santo Evangelho com o canto 178. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti a ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Volney, Padre Tarcísio, saúde a coordenação, todos vocês aqui hoje como participantes especial do grupo italiano Terceira Idade CTG, Tropeiros do Rio Branco e Rancho Nativo, AA e Piquetes. Irmãos e irmãs, Santo Antônio é festivamente celebrado em muitos lugares. Em Bento Gonçalves hoje é feriado, porque lá é o padroeiro. Porto Alegre tem, como no Partenão, lá onde antigamente era o Canal 10, na cidade baixa de Porto Alegre, assim aqui também, nós estamos então reunidos, festejando, assim com muita alegria, com muito amor. Então, assim pelo mundo inteiro, pelo nosso Brasil, onde quer que se faz essa devoção. Muita gente fica sempre sabendo que quando perdemos alguma coisa, nós precisamos então invocar Santo Antônio para a gente achar. Cada um certamente já fez essa experiência. Mas nem sempre o que é popular é o que ele tem de mais significativo. Mas não é que isso não tenha valor. Embora ele seja conhecido como santo casamenteiro, ele é, antes de tudo, um que pela vida é testemunha do discipulado de Cristo, por meio da pregação para os dias de hoje. Antônio tinha uma profunda cultura bíblica, bem aprofundado na palavra de Deus. Por isso também ele pode ser um grande pregador, como na verdade o é. Ele começou a sua missão de pregador na Romanha. A uma certa altura de sua vida, recebeu o papel de pregador geral. Nós sabemos que 60, 70 anos atrás, quando tinha muitas missões, os capuchinhos, franciscanos, redentoristas, etc., então, esses eram meio que os pregadores oficiais da igreja. De sermão em sermão, espalhou-se a fama do que estava acontecendo em Pádua, causando
um aumento contínuo de peregrinos. Uma multidão se reunia em torno de seu confessionário, atendia muitas confissões, assim como era São João Maria Vianney em Ars. Estamos hoje, então, abordando o tema Santo Antônio e ecologia integral. Ecologia integral já foi o tema da campanha da fraternidade deste ano. Deus viu que era tudo muito bom, foi o lema. Estamos no desenho decisivo para o planeta. Ou mudamos, convertendo-nos, ou provocaremos com nossas atitudes e individualismo e assim também cultivar ou provocar um colapso planetário. Já estamos experimentando seu prenúncio através das enchentes, catástrofes, deslizamentos que assolam não só a Europa, mas aqui no nosso país, como foi ano passado, lá mais por Porto Alegre e Taquari, etc. E nós temos que ter sempre presente, se nós estragamos tudo, estragamos a água, a floresta, a fauna, então nós não temos outro planeta que substitua isto. Então tem que ser refletido muito através de encontros internacionais, através de alertas. O Papa Francisco falava sobre isso. Então, ou nós cuidamos ou pereceremos. Isso exige, evidentemente, conversão, mudar. Onde é que nós podemos ajudar? Então, precisa-se urgentemente de uma conversão ecológica. Na carta encíclica Laudato Si, o Papa Francisco nos propôs que a atitude de cuidar da casa que Deus nos confiou se expresse no cultivo de uma ecologia integral. Talvez para nós seja um termo um pouco complicado, ecologia integral. Né? O que tem a ver com Santo Antônio? Né? Nós vamos explicando, pouco a pouco, o que tem a ver isto. O uso do planeta, a Terra e tudo que contém, a flora, a fauna, precisam ser respeitados para o nosso bem e para toda a humanidade. Como já vimos em outros tempos do desenvolvimento, foi esquecida a pessoa humana. E Santo Antônio, ele sensibilizou as pessoas do tempo, dando atenção às necessidades dos pobres, os mais abandonados. A existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais, internamente ligadas: com Deus, entre os seres humanos e com a terra. Tudo está interligado. Então, com Deus, com as pessoas e com todas as pessoas da terra inteira. O homem, olhando para seu coração,
descobre-se inclinado também para o mal e mergulhado em muitos males. Precisamos superar a indiferença frente ao sofrimento da terra e abandonar a idolatria dos desejos desordenados do consumismo e do materialismo. Tudo está interligado. Uma coisa depende do outro. Nós vimos que, como Santo Antônio tinha uma preocupação com as pessoas, com a realidade do tempo, aquele que dava o pão para os necessitados, por isso hoje também existe em muitos lugares os pãezinhos, né? Mas o pão, ele vem, vamos dizer, do trigo, né? O trigo precisa ter uma terra fértil, não estragada, né? Para que nós não comamos coisas que não prestem, mas possamos comer aquilo que é sadio. Então, nesta celebração de hoje, nós queremos nos comprometer de novo com aquilo que é muito importante. E, numa das suas falas, o Papa Bento XVI, ele disse que a caridade é a alma da fé. A fé, ela é viva, né? Sem amor, a fé morre. Então, todos os santos, como também nós temos certamente, sempre o que faziam estava sendo, vamos dizer, comandado pela fé. Somente uma alma que reza pode progredir na vida espiritual. Este é o objeto privilegiado da pregação de Santo Antônio. No início do século XIII, no contexto do renascimento das cidades e do florescimento do comércio, nasceu o número de pessoas sensíveis às necessidades dos outros, especialmente os mais sofridos, mais pobres. Por esta razão, Antônio convida repetidamente os filhos a pensar na verdadeira riqueza, a riqueza do coração, que fazendo o bem e agir com misericórdia, possamos acumular tesouros para o céu. Não temos morada permanente aqui na terra, mas Deus nos prepara uma morada para o futuro. Então, Antônio, na escola de Francisco, sempre coloca Cristo no centro da vida, da ação e da pregação. Santo Antônio era um homem muito humilde, pobre, paciente, obediente. E assim nós podemos dizer que ele falava a linguagem, falar em línguas seria, uma das coisas seria isso. Falar, não tanto no dizer, mas falar no fazer. Então, pessoal, nós poderíamos novamente, nessa festa de Santo Antônio, renovar o nosso compromisso com Deus, compromisso com os outros, compromisso conosco mesmo, que nós saibamos nos respeitar. Tudo que faz parte da ecologia integral é para o nosso bem, é para a saúde. Hoje aparecem muitas doenças que talvez em outros tempos não existiam, e a gente não sabe bem por quê. Deve ter alguma causa. Mas vocês vieram hoje de casa, em forma de peregrinação, para se encontrar
com a imagem de Santo Antônio, com a imagem com o que ele foi. Nós estamos vivendo o ano santo de 2025, né? Peregrinos da esperança. O Papa, quando proclamou este ano santo, que é de 25 em 25 anos, ele lembrou exatamente a necessidade de nós não matarmos a esperança. Quem não tem esperança já perdeu o sentido da sua vida. E podemos, então, fazer como fez Santo Antônio de Pádua, alimentar-se da palavra de Deus. E que a nossa pregação seja uma pregação viva, né? Uma pregação que já vem da pessoa, mas prega sobretudo pelo testemunho. É muito bom nós procurarmos Santo Antônio, seja como casamenteiro. Casamenteiro não porque ele arrumasse casamentos para os outros, mas porque ele dava boas orientações sobre a família. Também, como em todos os tempos, também hoje necessitamos cuidar disso, cuidado com a criação. As criaturas, todos nós precisamos nos cuidar. E, às vezes, alguém que tem autoridade para isto, que sabe aconselhar, quanta gente já foi conselheiro para pessoas, para famílias, para comunidades, assim por diante. Então, deixemos-nos também guiar por Santo Antônio. Padroeiro não é só para bonito, ele é exatamente para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade verdadeira. A nossa espiritualidade nos acompanha em casa, no trabalho, no serviço, seja particular, público, seja onde for. Ele está sempre conosco. E nós somos nos alimentar da palavra de Deus também com o pão de Santo Antônio, para termos sempre muita vida, muita esperança e muito amor. Amém. Podemos nos colocar em pé para fazermos as preces. Roguemos a Deus Pai misericordioso a graça de nos pormos a exemplo de Santo Antônio, a serviço da Igreja e de todas as pessoas, dizendo com alegria: santificai, Senhor, o vosso povo. Santificai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja seja fiel ao proclamar tudo que Jesus disse aos seus discípulos para o nosso próprio bem. Santificai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja não tenha medo de ensinar que a infidelidade conjugal e o adultério são pecados, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja faça a experiência de encontrar Deus nas pessoas boas, nas coisas simples e no dia a dia, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo os exemplos de Santo Antônio, demos bom testemunho do Evangelho, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Por todas as pessoas envolvidas na realização desta festa, festeiros, equipe diretiva, voluntários, por todas as doações recebidas, para que nosso padroeiro Santo Antônio os recompense com as mais ricas bênçãos, rezemos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Acolhei, ó Pai, por intercessão de Santo Antônio, essas preces que vos dirigimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O milagre do pão de Santo Antônio continua até hoje em seus devotos. Ele nos ensina e nos ajuda
a sermos mais cristãos. Nele manifesta-se a espiritualidade pascal dos atos de amor, das ações do serviço ao próximo e da promoção do ser humano para quem tem vida e vida em abundância. Cantamos o nosso ofertório. Vossa bondade por terra do trabalho humano, e agora damos para nós e vai dar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre, bendito sejais o pelo muito recebemos de vossa bondade por todo o trabalho humano, e agora damos para nós e vai toda a vida da salvação. Seja Deus para sempre, coração do Deus. Este altar todo amor mais sagrado, a esperança de sempre lutar. Santo Antônio, protege o teu povo, a lutar vive alegre na estrada, a esperar um Brasil sempre novo, certeza da lei mais sagrada. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem. Ó Deus, possa agradar-vos o sacrifício oferecido com alegria na festa de Santo Antônio. Fazei que por sua exortação também nós nos entreguemos totalmente ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de Santo Antônio e fortaleceis vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. 405. Pode ser. Deus eterno, a Vós louvor, glória a vossa majestade, anjos e homens com ardor, vos adoram, Deus Trindade, Santo, Santo, Santo é Deus, glória a vós nos altos céus, Santo, Santo, Santo é Deus, glória a vós nos altos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com nosso Bispo Liro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Como família de Deus, devotos de Santo Antônio, vamos rezar como Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue, Jesus, Cordeiro que o de nós Deus, receber, livrai-vos dos pecados, pelo vosso sangue. Dai-me justiça e a vossa vontade, jamais separai-me do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na comunhão, recebemos do Pai o corpo e sangue de Cristo Jesus, força e sustento da vida de amor, vida que brota da cruz. Juntos na mesma certeza feliz, vamos em busca do Cristo e do irmão. Deus nos chamou ao amor e nos dá gosto por nossa missão. Em procissão, o povo que crê. Juntos, na fé, o povo que vê. Na comunhão, vamos buscar a graça, o perdão e a luz do corpo de Jesus. Fé, esperança e amor no sangue do Senhor.
Temos alguns avisos. Inicialmente, agradecer a presença do nosso bispo, Dom Liro. Sempre é uma alegria muito grande para a paróquia quando temos a presença do bispo, né? E com a sua presença aqui entre nós. Também agradecer a presença de todas as entidades que hoje vieram, né? O pessoal representando com as bandeiras, né? As entidades, então, que também muito nos alegram, né, com a sua presença. Nossa coordenação, os festeiros, trabalharam bastante os últimos dias, né, e prepararam bastante comida boa também. Então, muito obrigado também a presença de todos e toda a doação de vocês pela paróquia, em favor da comunidade. Sempre a gente gosta assim de dizer, não é para os padres, não é para a coordenação, é para a comunidade, é para a paróquia, né? Então, a doação que a gente faz sempre é em favor de toda a comunidade. E obrigado a presença de todos também que aqui estão. Alguns aguentaram de pé lá no fundo, firme, né? Isso aí. E também quem reza conosco, né? Pelo Facebook da Pascom. Temos alguns avisos. Amanhã teve o pessoal da Águas de Santa Teresa que falaram que iam acompanhar a missa, então, já amanhã cedo, também eles têm a missa às 9h30 da manhã. Amanhã à tarde, às 14h30, Rincão dos Rite e Nova Esperança. E amanhã à noite, nossa terceira e última noite do Tríduo, com o tema Santo Antônio e a Espiritualidade. E no domingo, temos então às 9h o início da procissão e no final da procissão a Santa Missa, que vai ser presidida pelo Padre Luizão, Padre Luiz Weber, que trabalhou aqui nos seus primeiros anos de padre, se não estou enganado. Ele trabalhou aqui, muitos o conhecem, seja das missas, seja do futebol. Alguns lembram dele também do futebol. Padre Luizão, que trabalhou 25 anos no Pará e 5 anos na África. Já esteve aqui conosco ano passado também. E acho que esse ano também, já no começo do ano. Bom, pessoal, a questão do convite agora para os festejos, então alguém representando aí os festeiros vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente queremos agradecer a todas as entidades que se fizeram presentes hoje e em nome dos festeiros convidá-los
após a missa, a chegar no salão. Temos muitas coisas boas, deliciosas, confeccionadas pelos festeiros e por toda a coordenação. Temos assados, tortas frias, tortas salgadas, tortas doces. Também temos vários doces, assados, bolachas, muita coisa boa lá no salão. Também convidamos também, haverá apresentações artísticas das invernadas, né? Então, convidar a toda a população a se fazer presente depois da missa no nosso salão paroquial, que serão todos bem-vindos. E reforçar o convite também para a festa de domingo, né? Que está sendo também preparada há dias por toda a coordenação, por todos os festeiros, para ser uma das maiores festas de Santo Antônio. Vamos pegar aqui. Podemos nos colocar em pé para abençoarmos os pãezinhos. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses pães pela intercessão de Santo Antônio. Ele, com a pregação e o exemplo, distribuiu o pão da vossa palavra e o alimento aos pobres. Fazei, ó Deus, que esses pães recordem a quem os comer ou distribuir aos pobres, que vós sois o Pai de todos e quereis que todas as famílias tenham pão em suas mesas. Todos nos empenhamos para erradicar a fome no país. Aumentai a nossa fé em vós e o nosso amor e carinho por todos os necessitados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, inspirai pelo Cristo Mestre aqueles que alimentais com o Cristo pão da vida, para que na celebração da festa de Santo Antônio aprendam a vossa verdade e a realizem pela caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, padroeiro dessa paróquia, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos tomar. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho,
os povos